O fato de estarmos aqui reunidos nessa manhã, numa igreja, numa eclésia, num corpo cristão, me faz entender que estamos no meio de pessoas, que somos pessoas que têm interesse pelas coisas de Deus, que creem na palavra, que querem ouvi-la, que acreditam que existe uma obra de Deus na terra, acreditam que Deus fala através de homens na terra, e por isso a grande maioria de nós está aqui hoje. Talvez um ou outro tenha vindo obrigado, constrangido por alguém, ou com algum outro interesse que não a fé, mas eu creio que a grande maioria de nós está aqui porque crê na palavra, tem interesse nas coisas de Deus, acredita que Deus usa homens e mulheres neste tempo para falar aos nossos corações. Mas isso, irmãos, não é suficiente. Aqui estamos diante de um homem chamado Herodes, que também acreditava na palavra de Deus, que também tinha interesse em ouvir a palavra de Deus, que também acreditava na obra de Deus na terra e que Deus usava homens para falar a outros homens, mas teve um fim trágico, não foi salvo, teve uma vida distante da vontade de Deus, porque se interessar pela palavra, querer ouvir a palavra, crer que Deus fala através da pregação de homens, não é suficiente. Para entender a vida desse Herodes, é bom entender primeiro de que Herodes nós estamos falando, porque os Herodes na Bíblia é uma confusãozinha. Se você não entende, eu não lhe culpo, é difícil de entender mesmo. Aparecem 6 Herodes diferentes no Novo Testamento. Então eu não vou explicar um por um quem é cada um por causa do nosso tempo, mas só para você entender quem é esse aqui. Esse aqui não é Herodes o Grande, o primeiro dos Herodes, o grande patriarca da família herodiana, o que construiu o templo de Jerusalém, no qual Jesus entrou algumas vezes, o que mandou matar os bebês na época do nascimento de Jesus. Esse é Herodes o Grande, o paizão, que teve vários filhos chamados Herodes, e esse aqui, Herodes Antipas, tetrarca da Galileia, governador da Galileia, é um dos Herodes, filhos de Herodes o Grande. Só outra diferenciação para você não confundir esse Herodes, ele também não é aquele que mandou matar o apóstolo Tiago e prendeu o apóstolo Pedro lá em Atos capítulo 12. Esse aí é Herodes Agripa, neto de Herodes o Grande e por sua vez sobrinho desse Herodes Antipas aqui. Esse aqui é o Herodes que governa na Galileia, enquanto Pilatos governa na Judéia. É sobre o governo dele que Jesus vive maior parte da sua vida, do seu ministério. João Batista também vive debaixo do governo dele. É um homem sem muito brilho, não é como seu pai Herodes o Grande, é um homem meio atrapalhado, mas que nós lemos aqui, que tinha interesse na palavra de Deus, que ouvia João Batista, que cria na palavra do Senhor. O que aconteceu? Esse Herodes Antipas tinha um outro irmão, tinha alguns irmãos Herodes, mas um outro irmão Herodes que aparece aqui no texto dele é Herodes Filipe. Esse morava em Roma. E um dia Antipas foi visitar Filipe, tirei os nomes Herodes para você entender melhor. Antipas foi visitar Filipe em Roma e quando chegou lá, ele viu a esposa de Filipe, Herodias, que não tem esse nome à toa, também é da genealogia dos Herodes, é neta de Herodes o Grande, filha de Aristóbulo, um dos irmãos dos Herodes, que o paizão Herodes o Grande mandou matar vários, esse é um dos que o pai louco mandou matar. Herodias, filha de Aristóbulo, neta de Herodes o Grande, sobrinha de Antipas, casou com um tio, Herodes Filipe, ou Filipe, e agora o seu outro tio, Herodes Antipas, quando bate o olho nela, deseja, cobiça, quer casar com ela, sendo mais poderoso que seu irmão Filipe, ele o constrange. Herodias abandona seu marido Filipe e vem de Roma com Herodes Antipas para ser a sua esposa. Só que na lei de Israel isso não é permitido.
Lá em Levítico 18:16 diz que você não pode casar com a ex-mulher de um irmão vivo, você não pode tomar a esposa do seu irmão, isso é um incesto diante de Deus, isso é absurdo. E em Israel havia um homem de Deus, um profeta, que denunciava pecado de todo mundo, inclusive do rei, do governador. E João Batista, esse grande homem de Deus, começa a denunciar a Herodes Antipas o seu pecado, dizendo: Herodes, você tem que largar a mulher do seu irmão. Esse casamento não é lícito, esse casamento é proibido. E aquilo gera, lógico, para Herodes um grande constrangimento. Só que a Bíblia diz que Herodes ouvia aquilo e acreditava, porque ele sabia que João Batista era um homem santo, era um homem justo, que ele não brincava com as coisas de Deus, ele ficava constrangido. Eu imagino que ele chega em casa e até tenta falar: Herodias, será que nós erramos? Será que você tem que voltar para Filipe? Porque quando eu saio na rua, João Batista levanta o dedo de profeta e ele me acusa na frente de todo mundo, estou passando vergonha, e eu sei que ele está certo. Mas a abençoada da mulher dele era uma Jezabelzinha, ela não aceitava isso. O texto fala que ela odiava João e só queria matá-lo. Não tinha por João o apreço que o seu marido amante tinha. O que acontece é que Herodes acaba prendendo João. Ele prende João meio que para calá-lo e meio também que para protegê-lo de Herodias, porque Herodias está tramando matá-lo. É uma Jezabel mesmo, que mata os profetas, e Herodes Antipas, um Acabe. Engraçado que João Batista é uma figura que representa Elias. Assim como Elias incomoda Acabe e Jezabel, agora João Batista incomoda Herodes Antipas e Herodias. E Herodias, assim como Jezabel manipula Herodes, ela também manipula Antipas. A mesma figura espiritual, o mesmo cenário espiritual se estabelece nesse momento aqui. Interessante a gente pensar isso. Que aquele homem ouve João Batista, crê na palavra, crê que ele é homem de Deus, mas não tem força moral, de alma, de espírito, para enfrentar a sua mulher. E isso é muito comum nos nossos dias, irmãos, e aqui eu quero começar a aplicar a mensagem nas nossas vidas. Eu conheço muita gente que ouve a palavra, que crê na palavra, que tem interesse pelas coisas de Deus, mas sabe o que trava a sua vida de buscar o Senhor, de se quebrantar, de se converter? É um cônjuge que é mais Deus do que o Senhor no seu coração. É uma família que se assenhora da sua mente. É uma mulher, é um marido que está num lugar que só o Senhor poderia estar. Eu olho para a Bíblia e vejo vários casais que se unem ou que um pressiona o outro para se rebelar contra Deus, começando pelo primeiro, Adão e Eva. Quando Deus foi confrontar Adão por causa do seu pecado, em Gênesis 3,17, ele fala: Adão, por que você ouviu a sua mulher e não deu atenção ao que eu lhe falei? Como quem diz, você ouviu mais a sua mulher do que a mim. E tem muita gente ouvindo mais mulher do que o Senhor, ouvindo mais marido do que o Senhor, ouvindo mais filho, filha, pai, mãe, namorado, noivo, tio, vovô, vovó, do que o Senhor. E o Senhor é bem claro quando Ele fala em Lucas 14:26, se alguém vem a mim, olha, Ele não fala de quem não vem a Ele, Ele fala de quem vem a Ele. Se alguém vem a mim, tem interesse em mim, se alguém quer algo comigo, mas ama mais pai, mãe, marido, mulher, filho, irmão, irmã, ama mais eles do que a mim, não consegue ser meu discípulo. Jesus precisa estar acima da sua família, até dos mais íntimos, porque em alguns momentos eles podem se colocar contra Deus. Você tem que ter a força de alma que Jó teve. Quando a mulher de Jó viu ele na desgraça, destruído, mas ainda fiel a Deus, ela propõe a Jó, em Jó 2,9, Jó,
larga esse Deus, amaldiçoa esse Deus. Como quem diz, só quem te restou fui eu, Deus te abandonou, esquece Deus, só tem eu aqui na sua vida, é eu e você. E ele disse, pois eu fico sozinho agora então. Porque você fala como uma louca. Quando Deus abençoava, você gostava, agora você não gosta mais de Deus? E Jó continuou adorando o Senhor. Meus amados, cuidado com essa pressão familiar, com essa pressão íntima para você se rebelar contra Deus. Não confie nisso. Há quem ache que o amor vela tudo, que o amor permite tudo. Como Sansão e Dalila, Sansão tinha um voto com Deus, não revela o segredo. Mas o apelo de Dalila no coração de Sansão era: ô amor, se você me ama, você tem que me revelar. É assim que você me ama, Sansão. E homem não aguenta esse aperto de mente, gente. Homem não aguenta. Não aguenta, ela fica ali na cabeça dele. Eu sempre gosto de brincar, eu até imagino que como foi que Eva convenceu Adão de comer o fruto. Imagino que Eva pegou o fruto, comeu. Quando foi dar para Adão, Adão disse: você é maluca, você está doida, você comeu o fruto proibido, gente, você vai morrer. Ela falou: eu vou morrer sozinha? Isso é, quem comeu foi você. É assim, Adão? Você não vai comer comigo? Não, você comeu, vai morrer você. Adão, eu nunca esperei isso de você, Adão. Não, Eva, o quê? Não me toque, Adão. Aí, irmão, homem não aguenta isso, não. Pode ler Juízes 16. Diz que Dalila apertou tanto Sansão todo dia, o tempo todo, que o bichinho pediu a morte. Ele ficou tão angustiado com o aperto de mente da mulher, olha aí, que ele pedia morrer, se angustiou até a morte. O homem não aguenta. Eu sei que Deus deu esse poder à mulher, na verdade, porque na verdade o homem é o cabeça, mas a mulher é o pescoço. E Deus deu esse poder para a mulher para o bem. Para quê? Para que ela, com sabedoria, edifique para que ela dê uma pressionadinha, uma apertadinha para cá. Aí uma mulher sábia usa esse poder de influência que tem sobre o marido para guiá-lo bem. Agora, a tola usa esse poder mal para manipular, para as coisas erradas, e aí destrói tudo. Então, também tem marido que faz a mesma coisa com a mulher, que aperta a sua mente, que lhe pressiona, que lhe chantageia emocionalmente, e aí Sansão acha: não, é o meu amor, eu amo ela, ó Senhor, me perdoe, e puf, vomita o segredo, o que é fatal para a sua vida. Meu irmão, nenhum amor vale quebrar sua aliança com Deus. Mantenha sua aliança com o Senhor. Desagrade de marido, desagrade de mulher, desagrade de filho, quem for, mas mantenha suas alianças com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não ache que entre vocês está tudo protegido nesse, né? A gente tem uma ilusão romântica disso, gente. Talvez aquela música do carnaval, sempre me vem uma música na cabeça, me desculpe quem não gosta quando eu cito música, mas sempre me vem uma música na cabeça. Tem uma música do carnaval que é Minha Pequena Eva, né? Já viu a pegada da música? Né? Minha pequena, nós dois na última. E tem gente que acha que a vida é isso mesmo. Eu e você estamos aqui contra o mundo, o universo, unidos nós dois e pronto, o que der deu e não sei o quê. É a pegada Ananias e Safira, uma unção na igreja, um poder de Deus na igreja. A Ananias e Safira combinam entre: a gente vai dar só metade, só uma parte. Mas Ananias diz: ninguém vai saber não, véio. Minha pequena Eva, nós dois na última astronave, Eva. Aí cantaram Minha Pequena Eva e foram para o culto. Além do infinito, vou pecar, eu e você, e pecando bem alto, Eva. Aí se achando, né? Eu e você aqui, pá. Aí beleza. Aí trouxeram a oferta, enganando. Aí Pedro aí primeiro chamou ele: Ananias, vem cá. Ô Safira, espera lá fora. Acabou, meu irmão. Deus, quando quer tratar, separa logo os dois. Deus, quando quer, semeia briga, contenda no meio dos dois, separa, afasta e pega cada um individualmente quando Ele quer.
Safira lá fora, Pedro chamou, vem cá. Ananias, você vendeu esse preço mesmo aqui? Sim. Puf, caiu morto. Levaram o corpo dele, porque ele mentia diante do Espírito Santo. Aí entra a Safira sem saber de nada. Safira, você vendeu por o mesmo preço? Aí ela da cabeça dela, eu voando bem alto. Minha marido. Ela diz, sim, vendemos por esse preço. Aí Pedro fala em Atos 5:9, vocês combinaram, entraram em acordo, em conselho, para mentir ao Senhor, para tentar o Espírito de Deus. Meu amado, esqueça essa ilusão, ela caiu morta também. Esqueça essa ilusão, o seu amor, a sua família, por mais linda, mais fofa, por mais romântica, por mais Instagram que ela seja, ela não lhe protege da justiça divina. Não ame mais pai, mãe, mulher, marido, filho do que o Senhor. Não combine nada contra o Senhor. Provérbios 21:30, não tem conselho contra o Senhor. Ninguém pode fazer escapar das mãos de Deus. Isso é loucura. Infelizmente, Herodes não tinha essa força. Herodias ficava na cabeça dele. Ele até tentava guardar João daquilo. Herodes não era ruim com João. Observe que João está preso e ele vai lá na cadeia e continua ouvindo a pregação de João. Ele tem interesse em ouvir João. Em Lucas capítulo 7, nós vemos que discípulos de João vão em João no cárcere e vão em Jesus e voltam de Jesus a João trazendo o recado. Significa que Herodes permitia que discípulos de João fossem visitá-lo na cadeia. Ele era generoso até com João, mas a sua mulher o pressiona. Ele não tem coragem de libertar João, nem de lutar contra o pecado. Ele é enquadrado por essa paixão. E Herodias, como toda boa estrategista, no modelo satânico, que arma o bote, espera uma oportunidade, ela esperou uma boa oportunidade e ela veio no aniversário de Herodes. Herodes Antipas deu uma festa, um banquete no seu aniversário. Convidou as pessoas importantes da Galileia para estarem nessa festa. E lá, gente, no meio da festa, Herodias chamou sua filha, que Flávio Joséfo nos diz que chama Salomé, disse, olha, é agora. Está todo mundo ali, ó, altinho, bebendo, aquele clima de algazarra, de euforia, é agora que vamos aplicar em cima de Herodes. Ouça uma coisa, meu irmão, cuidado com a euforia. Cuidado com esse clima eufórico de algazarra, de vitória, de comemoração, porque esses momentos são muito propícios para o diabo entrar em nossa vida, semear o mal, para abrirmos a porta para Satanás. Cuidado quem lhe cerca na celebração das suas vitórias. Cuidado com a euforia, porque ela é um momento ilusório de você se acha super grande. Herodes está lá prometendo mundos e fundos sob o efeito do álcool. Graças a Deus que nós não somos afetados, ou pelo menos espero que não, pelo álcool. Efésios 5:18 fala que o crente ele não busca se embriagar de vinho, mas ele se embriaga, ele se enche do Espírito Santo de Deus. Mas nós também temos momentos de euforia, de celebração, de amizade, de companhia, de brincadeira, e temos que vigiar, porque nesses momentos que nós abaixamos a guarda, o diabo entra, e lá está Herodes na sua festa, cheio de amigos, mas ele não faz uma festa onde Cristo é centralizado, ele está ali, ele era um pouco vigilante para não matar João, ele tinha ainda um temor que preservava a vida de João, mas naquele dia o temor vai baixar. E eu quero encerrar esse ponto dizendo a você, olha, quando você for celebrar, celebre na presença do Senhor. Ontem eu estava no ensaio de fraldas de um irmão. Eu achei muito legal porque tinha as brincadeiras, tinha, enfim, a comunhão, o conversar, aquelas brincadeirinhas que fazem com o casal num chá de fraldas, mas o momento mais importante daquele chá de fraldas foi um culto. Teve uma palavra, uma oração, louvores, Cristo estava centralizado. Isso é muito importante. Tiago 5,13 fala o seguinte,
Se alguém está triste, faça o quê? Ore. Está triste? Vai orar, buscar em Deus, que o Senhor te dá consolo, resposta, ajuda, socorro. Mas se alguém está feliz, faça o quê? Comemore, não, cante louvores. Ou seja, Cristo também é o centro da nossa alegria. Ele mantém o temor. Eu não fico eufórico, eu não vou pecar na minha alegria. Por quê? Porque Cristo, na minha alegria, também é o centro. Toda a glória vai para o Senhor. Eu celebro na presença de Deus. Mas Herodes baixou as guardas, bebendo com os amigos, aquela algazarra, aquele clima carnal, com más companhias. E aí Herodias chamou Salomé, uma menina bonita, com cerca de 18 para 20 anos, disse: vai lá, faz aquela dança, aquele remeleixo. E aí vem Salomé na baianidade, quebrando tudo. Dançou o Pissirico, dançou a música de Claudinha Leite, ela subiu na mesa e rebolou, requebrou e dançou El Chan das antigas e tal, e pá. E diz meu amigo que os homens ficaram doidos. Especialmente quem? O marido da mulher que mandou dançar. A mulher é tão maligna, tão perversa, que ela usa a sensualidade da própria filha para influenciar o marido ou amante dela, segundo Deus. Você vê como o pecado é sujo, como os caminhos do pecado são sem limites. Por isso, meu irmão, que nós precisamos de Deus para tudo em nossa vida, até para as coisas íntimas. O temor do Senhor tem que estar presente. Hoje em dia há modas no meio dos casais que são terríveis. Até pouco tempo atrás a moda era pornografia para estimular o casal. Hoje a coisa está pior, não é mais pornografia para estimular, hoje é troca de casal. Hoje é inserir um terceiro, um quarto na relação. É marcar encontros em casas onde você troca de parceiro. Isso é a moda do mundo, mas que isso fique longe das nossas vidas em nome de Jesus Cristo. Mas olha como o pecado é sujo. A menina, ela pega a menina, filha dela, para seduzir, para excitar o próprio marido. E a menina vai lá e requebra na frente do marido dela. O marido fica excitado, comovido, sob efeito de álcool, e aí ele faz uma promessa louca e fala para a menina: olha, o que você quiser eu vou lhe dar, até metade do meu reino. E a menina corre na mãe, vai perguntar à mãe: mãe, o que é que eu peço? Consegui, fisguei o peixão, mãe, está aqui no anzol, agora é só puxar e dar a facada. O que é que eu peço, mãe? E a mãe disse: minha filha, já não sabe? Pede a cabeça do miserável do João Batista. E a menina vem correndo para frente do rei e fala: rei, já tem o meu pedido. E o rei diz: pede, menina. Oh, menina. Os amigos: oh, essa menina, hein? Eita, menina. Pede, menina. E a menina falou: eu quero a cabeça de João Batista agora mesmo. E o texto fala que mesmo naquela euforia, Herodes se entristeceu muito. Ou seja, seu coração pesou. Ele não queria no seu coração fazer aquilo. Mas o texto também fala que mesmo triste, mesmo pesado, mesmo com a consciência pesada, sabe o que ele faz? Ele dá ordem. Por quê? Porque ele se sentia pressionado pelas pessoas que estavam em volta dele. Opa, ouça isso aqui agora. Eu falei sobre a pressão familiar, que não pode ser maior no nosso coração do que o peso do temor a Deus, mas cuidado também com a pressão social, dos amigos, dos colegas, do status. Tem muita gente que se vira contra Deus, que peca contra o Senhor, que fere a própria consciência para ser aceito, para ser querido. Ele não sai daquele grupo miserável do WhatsApp que só tem pornografia, porque tem vergonhinha dos colegas falarem dele, ou acharem que ele é radical. Ele senta na roda dos escarnecedores, onde só porcaria é dita, onde só pecado é inflamado e gerado. Ele não é como o homem bem-aventurado do Salmo 1, que ele se afasta da roda dos escarnecedores. Por mais que ele perca algum benefício social, ele se liga ao benefício espiritual de ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que na hora certa vai dar o fruto, não porque está no meio social, mas porque o Senhor o rega. Cuidado, querido, com a pressão de ser legal,
de ser da moda, de ser cabeça aberta, de ser inteligente, a pressão de estar nos melhores lugares. Cuidado com toda essa bobagem do mundo. Herodes está ali, se sente coagido, constrangido. Ele também deu a palavra dele, sente que com a palavra dele dada ele não pode voltar atrás. Deixa eu lhe falar uma coisa: você pode voltar atrás de qualquer palavra que você deu contra Deus. Pode desfazer qualquer juramento que você fez contra Deus. Pode cancelar qualquer promessa que você fez contra Deus, mas importa agradar a Deus do que os homens. Atos 5:9, os apóstolos falam: mas importa obedecer a Deus do que qualquer lei humana. Mas eu falei, eu me comprometi. Eu disse: meu amado, o seu maior compromisso é com Jesus Cristo. Estava evangelizando uma irmã, ela voltando para Jesus, falou: pastor, voltei para Jesus, mas eu tenho um problema. Você viu como os filhos das trevas, eu te falo não que essa irmã é filha das trevas, mas ela estava agindo com filho das trevas nessa época, são mais prudentes do que os filhos da luz. Quando acabou o carnaval do ano passado, já comprei o badá do ano que vem. O nosso retiro, a gente, irmão, inscreve. Já comprei o badá do ano que vem, combinei com minha colega que vem de não sei aonde, para Salvador. E como é que eu faço agora? Disse minha irmã: mas importa manter seus compromissos com Jesus. Desagrade quem for, frustre quem for, mas agrade o coração de Deus. Em Gálatas 1:10, Paulo fala: se eu estivesse tentando agradar a homens, eu não teria como ser servo de Cristo. Toca no sermão de igreja: se você tentar agradar os homens, você não consegue ser servo de Cristo. Não dá. Pensa em quem você quer agradar, em quem você quer honrar. Os homens e mulheres de Deus da Bíblia não faziam questão de ser aceitos por todo mundo. Faziam questão de ser leais ao Senhor. E o Senhor os honrava. E tem muita gente: pastor, não, eu sei lidar com todo mundo, eu sei entrar, eu sei sair, eu não me corrompo. Gente, deixa eu lhe falar uma coisa. Uma coisa é você, como Jesus, estar em ambientes de escarnecedores com um propósito de pregar, de evangelizar, de entrar ali para semear e sair. Jesus não estava ali no meio dos pecadores para receber deles, não, ele semeava, ele era o centro ali, ele pregava, vinham a ele discipulava, ele curava, ele exortava, mas quando ele queria momentos íntimos, ele ficava só com os seus discípulos. E mais íntimos ainda, só com os discípulos mais chegados. E no mais profundo ainda, ficava sozinho com o Pai. Quando ele estava no meio de pecadores, ele estava com uma missão, não de bobeira, como quem vai lá, não. 1 Coríntios 15:33, Paulo diz: não vos enganeis, as más conversações, as más companhias, em outra versão, corroem os bons costumes. Porque a gente se engana. A gente acha que não, e Paulo fala: não vos enganeis, corrói sim. Você é muito influenciável e eu também. Você passa um mês em São Paulo, volta falando: mano, é ou não é? Somos muito influenciáveis, gente, é impressionante. O corte da moda que lança hoje, você fala horrível, daqui a um mês você está fazendo o corte igualzinho. Lança uma roupa hoje, você fala: meu, que roupa estranha, daqui a um mês você está usando a roupa igualzinha. Nós somos extremamente influenciáveis pelo que vimos, ouvimos, por quem andamos. Então cuidado com os meios, com os colegas, com as companhias. Se Herodes estivesse ali com homens de Deus em sua volta, quando a menina dançasse e pedisse a cabeça de João, ele dizia: Herodes, você está maluco? João é homem de Deus, rapaz. João é profeta de Deus. Você é louco, rapaz. Derramar sangue de profeta é um negócio pesadíssimo. Não faz isso, Herodes. Mas não, ele estava com gente que, quando a menina falou a cabeça de João, disse: isso aí, pressionou e apoiou. Eu lhe pergunto: quem lhe cerca aplaude o pecado? Ou aplaude você quando se dobra diante do Senhor? Quem lhe cerca lhe pressiona para as coisas de Deus? Ou lhe pressiona para se revoltar e se rebelar contra o Senhor? Meus amados, João foi morto. A cabeça dele foi colocada na bandeja.
Seu corpo depois foi jogado fora, como ele não tinha filhos. Seus discípulos foram lá e com carinho tomaram o corpo de João Batista e o sepultaram. Então agora a gente volta para o início do texto, para a gente encerrar a mensagem. Jesus cresceu em fama em Israel. Todos falam sobre Jesus, um grande profeta que se levantou. E a pergunta é: quem é esse Jesus? Ele não pode ser apenas um homem de Nazaré, ele é muito poderoso. Aí alguns dizem: rapaz, sabe quem é esse Jesus? É o Elias que haveria de vir. Outros dizem: eu acho que não é Elias não, mas ele é certamente como um dos profetas de antigamente. Mas também tem um burburinho seguinte: esse aí é João Batista que ressuscitou. E essa versão de que Jesus é João Batista que ressuscitou chega a Herodes. Na verdade, chega tudo a Herodes. Todas as versões chegam a Herodes, mas em qual que ele acredita? Na de que Jesus é João Batista, e isso apavora. Ele diz: rapaz, Herodes afirma, é João Batista, aquele que eu mandei decapitar, ele ressuscitou. E isso apavora Herodes. Olha que coisa interessante. Agora João Batista é um fantasma na sua consciência. Ele agora está com medo de Jesus ser João ressurreto, que veio cobrar seus pecados. Ele está apavorado. Ouça isso: a palavra de Deus que nós rejeitarmos vira um fantasma em nossa consciência. Se você não ouve e não obedece a Deus, aqueles pecados conscientes que você cometeu lhe apavoram como um fantasma. Provérbios 28, versículo 1, diz que o ímpio foge sem ninguém lhe perseguir. Ninguém persegue e ele está ali fugindo, apavorado. É um fantasma. Se ele tivesse ouvido João seria para Herodes o que foi para todo mundo: um caminho para Jesus. Ele ouviria João e agora, na fama de Jesus, ele iria a Jesus e seria salvo, liberto, curado, inserido na família de Deus para sempre, para toda a eternidade. Mas não, ele rejeitou João e agora João vira um fantasma e Jesus vira uma assombração para ele. Não adianta você gostar de igreja, gostar de Bíblia, gostar de culto, se você não quiser cumprir a palavra. As coisas de Deus, em vez de te abençoar, vão lhe assombrar, vão ser fantasmas na sua consciência. Aí você, como você crê, mas você não pratica, o que é que vai acontecer com você? Só expectativa de juízo e de maldição. Você vai andar assim: e agora? Deus vai me cobrar agora? Eita, será que é romance de Deus? Será que é castigo do que eu fiz? Apavorado. Herodes. João é um fantasma no seu coração, na sua consciência. E eu lhe digo uma coisa, meu amado: ele teve chance demais. Ele ouviu João por muito tempo. Jesus disse acerca desse conhecimento que nos é dado da palavra, em Lucas capítulo 12: a quem muito é dado, muito será. Então quanto mais você vem para a igreja, e você ouve a palavra, e você conhece Bíblia, mais cobrança virá sobre você. Mas pastor, eu achei que era bom. É bom, mas também é responsabilidade. Quanto mais Deus te dá, e Ele te revela, Ele te comunica, mais você tem agora a responsabilidade sobre o que você entende e ouve. Cuidado para isso não virar um fantasma no seu coração. Eu acho muito interessante, porque você olha para a vida de Herodes e vê que gente muito perto dele se converteu e virou discípulos abençoados de Jesus. Por exemplo, em Lucas capítulo 8, versículo 3, fala que algumas mulheres sustentavam o ministério de Jesus com seus bens, com suas ofertas. E sabe quem é a primeira que é mencionada? A principal da lista, uma tal de Joana, esposa de um homem chamado Cusa,
que é o administrador da casa de Herodes. Ele é íntimo de Herodes. O mordomo principal é íntimo do dono da casa. E a mulher desse mordomo, Joana, é a principal ofertante do ministério de Herodes. Alguém muito perto ali da casa de Herodes, mas que o coração se inclinou para Deus e virou uma discípula fiel e importante de Jesus Cristo. Tem outro ainda mais chegado de Herodes. Em Atos capítulo 13, versículo 1, diz que na igreja de Antioquia tinha profetas e mestres, dentre eles Saulo, Paulo, Barnabé, Simão, e tinha um tal de Manaém, que foi criado junto com Herodes, Antipas, o tetrarca. Sabe o que significa isso? Criado junto é um termo bíblico para o colosso, aquele que é o irmão de leite. Ele era íntimo de Herodes, era irmão de leite, irmão de consideração de Herodes, cresceu junto com Herodes e virou um profeta na igreja, um mestre na igreja, um homem de Deus. Sabe o que eu entendo com isso? Que a mesma palavra que caiu no coração de Herodes, caiu no coração de Joana e ela se converteu, no coração de Manaém, e ele se converteu e virou uma bênção, mas o coração de Herodes era uma terra ruim. E eu volto para Mateus capítulo 13, para a gente encerrar, parábola do semeador. Diz que tem vários tipos de terra, 4 tipos de terra mais especificamente. Uma terra que é a terra dura, quem não entende a palavra, não era o caso de Herodes. Uma terra que é a terra espinhosa, que a semente entra, começa a brotar, mas as riquezas sufocam uma terra. Herodes pode ter um pouco de espinho, mas não é tanto isso que eu vejo nele. Eu vejo nele a terra pedregosa. O Senhor fala que é aquela terra que recebe a palavra com alegria, gosta de ouvir a palavra. Eu e você, que gostamos de ouvir a palavra. Só que a palavra entra na terra e aí as raízes do evangelho começam a incomodar. Diz que essa pessoa começa a sentir dores, angústias por causa da palavra, porque tem pedras ali que ela não quer remover, tem coisas que são mais fortes no coração dele do que a semente, ele não quer remover, que começa a mexer, então ele deixa quieto e a semente, o evangelho, morre. Herodes, um coração pedregoso, onde a paixão por sua amante era mais forte do que o evangelho. A pressão do seu status era mais forte do que a palavra de Deus de João Batista no seu coração. Então ele recebia, ia no cárcere, ouvia João, ouvia de bom grado, gostava de ouvir, queria proteger, diz que até atendia ele em algumas coisas, mas quando a raiz aprofundava, dizia: agora, você está gostando, Herodes? Está crendo, estou crendo. Agora larga a sua amante, devolve a mulher a seu irmão. Essa pedra não dá para mexer. Essa pedra não dá para mexer. O evangelho não se aprofunda, fica superficial e não dá fruto. Infelizmente, irmãos, eu diria que estamos num tempo de muitas terras pedregosas. Muita gente que gosta de igreja, gosta de palavra, assiste no YouTube a pregação, lê livro cristão, ouve música gospel, como nunca antes no Brasil, as pessoas querem ouvir a palavra de Deus. Mas o evangelho muitas vezes não cria raízes profundas. Porque quando tem que mexer em coisas que doem, a sua corrupção, o seu pecado, sua mentira, seus adultérios, a sua vida fora da vontade de Deus, ele fala: não, aqui não, fica só em cininha aqui. E a semente ela não se aprofunda, e ela seca e morre. Que Deus nos livre em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Eu imagino que quando Joana, mulher de Cusa, e Manaém, irmão de criação de Herodes, falavam sobre ele e diziam: rapaz, Herodes era um cara até de coração bom. Pense um cara que até queria ouvir a palavra, até gostava de uma. Ele quase converteu, mas poxa, a mulher não deixou. Quase. Não seja um desses que no futuro alguém vai dizer: rapaz, ele até ia para a igreja, ela até ia para a igreja, ele gostava de Bíblia. Mas ele tinha um relacionamento, ela tinha uma amizade, ele tinha um emprego que não deixou. Tinha um círculo que o impediu. Que você não seja esse.
aquele que quase, que gostava, que namorava com o Evangelho, mas que não se entregou ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu quero orar com você. Pai querido e amado, eu sei que toda exortação que chega a nós da tua parte é demonstração do teu amor por nós, da tua misericórdia, da tua graça. Às vezes nós somos rebeldes e não queremos ouvir, porque o nosso coração está preso a outras coisas. Ou às vezes até queremos ouvir, mas não temos força de alma para abrir mão daquilo que nos prende, nos embaraça. E como Herodes caminhamos para o inferno, ainda que ouvindo a tua palavra. Pai, tem misericórdia de nós, que nós possamos dar ouvido ao que o Espírito diz à igreja e arrancar de nosso coração tudo o que impede, por mais que doa, a mexer nessas pedras lá do fundo da nossa alma, para que as raízes do Evangelho possam penetrar, a fim de dar o seu fruto. Arranca todo erodivo da nossa vida, nos arranca dos meios que nos pressionam para o pecado, quebranta o nosso coração para que não fiquemos no quase convertido, no quase crente, mas para que possamos nos quebrantar de verdade na tua presença, Senhor. Nos ajuda a ser santos. Como cantamos aqui, queremos escolher o Senhor, decidir pelo Senhor, amar o Senhor sobre todas as coisas, até mais do que mulher, marido, filho, pai, mãe, qualquer um, que o Senhor sente no trono da nossa vida, do nosso coração, Pai. Ajuda-nos a ser teus. Abençoa cada vida aqui, Senhor. Ouve a oração sincera de cada irmão aqui, que agora coloca diante de Ti a sua vida, o seu coração, e pede, dizendo: Senhor, me ajuda, eu quero Te seguir, quero Te servir. Eu quero que os Joãos Batistas que se levantam nesse tempo sejam uma ponte, um impulso para eu me lançar nos braços de Jesus. Eu não quero que a palavra, os profetas, a igreja vire um fantasma na minha consciência, não. Eu quero que eles virem pontes para Jesus. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, nos ajuda a não ser como Herodes, a ouvir e temer, a ser como Joana, mulher de Cusa, do mesmo meio de Herodes, mas que virou uma serva leal a Jesus. Manaém, seu irmão de criação, Senhor, que virou um homem de Deus em Antioquia. Assim sejamos nós, terras boas para a Tua palavra, sem impedimentos, sem barreiras, sem travas, sem idolatrias. Nada seja maior do que Jesus em nossas vidas. É o que Te pedimos, Pai, em nome do Teu Filho. Quem crê diz amém e graças a Deus.